Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Hoje nós veremos todo esse capítulo 10. O tempo é curto para tudo isso, mas buscando no Senhor sabedoria, entendimento, com a graça dele, certamente seremos edificados. Eclesiastes capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim: Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujo príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujo príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Confuso, não? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria para entender a palavra dEle? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, te agradecemos pela oportunidade de nos unirmos aqui em fé, presencialmente, para Te buscar, para Te adorar, e neste momento para entender a Tua palavra, ó Pai, que num primeiro momento, ao lermos, parecem versos soltos, desconexos, e mostra a nossa incapacidade de entender a Tua vontade para nós. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, com fé, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor requer de nós, daquilo que o Senhor quer nos orientar na Tua palavra nesta manhã. Nós nos apresentamos assim em nome de Jesus. Amém. Uma criança que nós conhecemos pingou Super Bonder no próprio olho, como se fosse um colírio. Um primo das nossas meninas, ele resolveu colocar a língua no congelador e ficou lá grudado, tentando gritar por socorro com a língua grudada no congelador. Como não podia deixar de ser, eu mesmo, querendo mostrar minha força, dei um murro num vidro na escola e provei. Eu consegui quebrar o vidro, mas fui direto para o hospital. Tolice, tolice, tolice. Das crianças nós sempre esperamos um pouco de tolice. Afinal de contas, elas estão aprendendo que Super Bonder não é colírio. Mas e dos adultos? Se você, assim como eu, já cometeu uma série de tolices na vida, a gente vai continuar cometendo as mesmas tolices? O que faz o tolo ser tolo é exatamente
a característica de cometer a tolice e voltar a fazer coisas tolas, semelhantemente como as que ele já fez. Aquele que aprende com sua tolice não volta a cair, a cometer o mesmo ato de estultice. No último sermão que nós vimos aqui, Salomão estava falando de sabedoria. E aqui no capítulo 10, com estes versos soltos, ele está falando em todo o capítulo 10, por isso fiz questão de que víssemos todo o capítulo hoje, ele está falando de tolice. Tolice em cima de tolice, uma série de versos e verdades, onde ele mostra o grande problema da tolice diante da sabedoria que ele nos chamou no capítulo 9. 9 ele fala, sejam sábios. No 10 ele diz, não sejam tolos. Para valorizar ainda mais a sabedoria, ele nos mostra nesses versos, aparentemente desconexos, o quanto a tolice pode ser algo mortal para as nossas vidas. Coisas ruins acontecem, e muitas vezes, normalmente, sem querer, mas por causa de tolice. Tolice da nossa parte. Pode ser uma rápida olhadela no celular enquanto você dirige. Poucos segundos. E você já está com o carro batido, capotado, está no meio da grama. Várias coisas que nós fazemos no dia a dia, por segundos de tolice, nós conseguimos arruinar as nossas vidas. Crianças, a almofada não segura o copo de leite com segurança. Colocar um copo sobre a almofada é tolice. Adultos, a churrasqueira elétrica não pode ficar do lado da piscina, ou da represa, ou na chuva. Não dirija com sono, não coma feijoada pouco antes de dormir, não jogue bola na sala de TV, não corte a unha com estilete. São coisas que às vezes nós nos aventuramos fazer, mas são tolice. Esse capítulo de Eclesiastes inclui uma variedade de pequenas histórias curtas. Por isso, quando nós lemos tudo, pareceu um pouco confuso. São pequenas historinhas que Salomão usa, baseado na sua experiência de vida, contando-nos para mostrar o quanto a sabedoria é importante e a tolice é perigosa para nós. Se nós fizermos um estudo aqui, quisermos dividir como ele separou esses versos, nós vamos perceber que primeiro ele fala da sua tolice, e em segundo ele fala de como você deve tratar a tolice do outro, quando a tolice do outro afeta você. Então a primeira imagem que ele coloca, a primeira historinha curta aqui, é de uma mosca. Veja, é um perfumador que está ali preparando o seu unguento cheiroso, né, a sua mistura ali aromática, mas uma mosca morta é atraída ali, aliás, ela é atraída viva, mas ela morre ali naquela substância, e pronto, isso é o suficiente para estragar todo o aroma, tudo que ele está fazendo ali, todo o perfume. Uma pequena mosca morta estraga o trabalho de grande dedicação de um perfumador. E com isso ele está nos dizendo que a sabedoria é algo doce, tem uma boa fragrância, um bom perfume no testemunho da nossa vida. No entanto, basta uma pequena mosquinha, uma pequena tolice para azedar todo o perfume da nossa sabedoria. E ele fala de palavras como honra também, não só a sabedoria, mas o seu testemunho de sabedoria, a honra que você conquistou diante da sociedade, diante da sua família, diante das pessoas. Por um ato de tolice, você perde a sua honra, você perde a admiração, você perde a consideração das pessoas que começavam a admirar a sua postura de sabedoria. Veja, o que ele nos alerta sobre com essa história da mosca é: cuidado, porque um vacilo, um deslize, acaba com o seu testemunho, acaba com sua caminhada de sabedoria. Uma palavra precipitada, um tratamento rude, às vezes uma reação rude, uma decisão impensada, um prazer passageiro, são moscas na nossa vida em busca de sabedoria. Às vezes uma explosão de ira basta para estragar anos que você foi calmo, sereno, tranquilo.
Quando você explode, todo mundo então te aponta o dedo e diz: está vendo? Não há sabedoria nessa pessoa. Então, com essa imagem, Salomão está nos mostrando que uma pequena tolice destrói a sua busca por sabedoria, que ele tanto valorizou no capítulo 9. Na parte B aqui do verso, no finalzinho, ele diz: assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Por descuido, cair em tolice faz com que a sua honra e sua sabedoria afundem, especialmente no testemunho. Quando ele entra no verso 2, ele fala de esquerda e de direita. E eu não quero me complicar aqui falando de direita e de esquerda, especialmente em ano de eleição. Mas a ideia bíblica, em toda a Bíblia, de direita, vem do uso da palavra quando nós falamos que alguém fez algo direito, algo certo. O caminho certo, o caminho direito. Esse é o caminho da sabedoria. E, biblicamente falando, em todo o contexto bíblico, a esquerda não é o caminho direito, não é o caminho certo. Ele está falando do direcionamento da vida agora. Ele falou do pequeno descuido e agora ele fala da direção da vida. Nós precisamos, então, planejar, pensar com sabedoria sobre o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida. Porque o nosso caminho, ele não é definido por uma decisão que você toma um dia ou outro. O caminho que você está escolhendo, se ele é esquerda ou direita, ele é definido pelas pequenas decisões que você toma o dia inteiro, todo dia, a semana toda, o mês inteiro. Deixa eu explicar melhor. Vamos pensar numa criança, num adolescente, um adulto que estuda. O diploma, a nota final dele, não foi definido por um dia de estudo, não foi definido por uma prova, foi definido por dias e dias indo à escola estudar, lendo, decorando, fazendo pequenas avaliações, participando, entregando trabalhos. No dia a dia, o seu caminho foi definido. Então, há um dia em que o diploma é entregue. Se um aluno deixa para estudar na sua faculdade no último bimestre, com certeza ele não vai conseguir. Então, se você caminha na sua vida de forma displicente, descomprometida, não se dedicando dia a dia a fazer o que precisa ser feito, e deixa para o último momento você, então, estudar tudo, você escolheu o caminho da esquerda. E é nesse sentido que ele fala aqui no verso 2, no verso 3, ele fala que o testemunho de vida do tolo, né, tudo que, esse caminho que ele escolhe, fica claro para todo mundo. E veja, Salomão, ele já vinha falando disso desde o início do livro. No capítulo 2, ele diz que o tolo é moralmente cego. Ele não tem pudor ou valores morais bons no seu caminhar. Então, no dia a dia, nas pequenas coisas, isso é perceptível. Ele diz no capítulo 4 que o tolo é preguiçoso. E a Bíblia nos orienta claramente a não sermos preguiçosos, porque a preguiça é pecado. Ele diz no capítulo 5 que o tolo não se preocupa em agradar a Deus, ele vive para si. No capítulo 7 ele diz que o tolo é mal-humorado. Não saber lidar com o seu humor nas circunstâncias difíceis demonstra um pouco de tolice. Você está com dor, se você está com problema, se você está com cólica, isso não lhe dá o direito de ser mal-humorado e maltratar as outras pessoas. Você tem um motivo, mas aquele motivo é o que Deus te deu para que você reaja bem dentro da dificuldade. E não fazer isso é tolice. O tolo, no capítulo 9, ele diz: o tolo não ouve conselhos. E assim, ele mostra no verso 3 que o caminhar da pessoa mostra se ela é sábia ou se ela é tola. Então, do verso 4 até o verso 7, ele fala o quão grande pode ser a queda da pessoa e daqueles que estão em torno dela, se você der a um tolo um cargo de liderança. E veja, na igreja isso é completamente aplicável, ainda que aqui ele esteja falando de governo, de reinado, em outro aspecto de liderança, nós podemos aplicar isso em qualquer aspecto, em qualquer contexto. Imagina você
colocar a liderança de uma igreja na mão de alguém que é claramente identificado aqui no texto como um tolo, um estulto, alguém mal-humorado, alguém preguiçoso, alguém moralmente cego, alguém que não quer agradar a Deus. E assim ele diz, nesses versos seguintes, o risco que todo um grupo de pessoas pode sofrer, inclusive com risco à vida, se você der um cargo de liderança a uma pessoa tola. A sabedoria, então, deve ser algo primário a ser observado em cargos de liderança, porque a quem lidera é muito exigido sobre as decisões, sobre a condução, sobre como lidar e conduzir o grupo maior. Aí no verso 8 ele fala de abrir a cova, e aqui, entenda, não é só uma simples cova, ele está falando de alguém que cria o mal, alguém que cava a maldade. E ele diz que esse coveiro, ele está ali cavando, fazendo a maldade, mas ele mesmo pode cair dentro da cova que ele cavou. E então com isso ele está dizendo, olha, não planeje o mal, não maquine o mal, não cave um buraco para outra pessoa cair, porque quem pode cair lá é você mesmo. Então não planeje o mal. Se você demonstrar sua tolice cavando algo, planejando algo para fazer alguém cair, cuidado, porque Deus mesmo pode te empurrar ali para dentro. Patrícia tem uma frase, eu já repeti aqui, e tem um pouco desse contexto. A gente não precisa derrubar fruta podre. A fruta que é podre, ela cai sozinha. Então não se preocupe em armar uma cilada para que alguém que você sabe que é mau, caia e todo mundo fique sabendo. Se ele é mau, ele vai cair. Você não precisa fazer nada. É esse o contexto aqui do verso 8, quando ele fala desse coveiro, alguém que está cavando, mas está na beirada, ali, na beirinha. E eu queria alertar sobre algo aqui. Na vida cristã, nós estamos o tempo todo tentando identificar, especialmente quando nós somos mais novos, o que é pecado e o que não é pecado. E por que a gente faz isso muitas vezes? Eu quero ir até a beiradinha onde é pecado. E aí lá onde chega o pecado, lá eu não vou. Mas é um grande perigo você ir até a beirada do precipício e andar na beirinha do buraco, da cova. No namoro, isso é especialmente importante de se entender, porque os jovens perguntam, pastor, o que pode fazer, o que não pode fazer no namoro? E se você já me fez essa pergunta, você sabe que eu não respondo objetivamente, porque eu não vou estar com você lá para te dizer, olha, até aqui pode, não, aqui não pode. A mão aqui pode, não, aqui não pode. Cuidado com isso. Eu preciso que você desenvolva sabedoria em saber lidar com o pecado. Se há uma proibição, você precisa andar longe daquela proibição. Porque Deus está te alertando, se você andar aqui pertinho, você vai cair. E é isso que todo o contexto bíblico fala, não ande na beirada do precipício, não ande no limite da divisa, da cerca, ande longe do pecado, se afaste da aparência do mal. E no namoro, muitas vezes, isso não é dessa forma, né? Os jovens pensam, nós não podemos fazer isso, mas então a gente vai até aqui bem pertinho, e eu vou me garantir de que não vou cair. Isso é tolice. Se afaste, ande longe daquilo que pode te fazer cair, porque se você andar perto, você vai cair. E então no verso 9 ele fala de algo que aparentemente é confuso. Ele fala de pedras, de lenha, e logo em seguida ele fala de ferro embotado, depois de cobras que mordem e etc. Veja, tudo aqui ele está mostrando o risco da vida no dia a dia, nas coisas que nós fazemos, onde um pequeno deslize faz com que nós venhamos a sofrer muito. Então ele fala aqui de lascas de pedra, de madeira, no simples ato de trabalhar com essas coisas, no dia a dia. Um tio meu, ele perdeu os dedos, vários dedos da mão, numa olaria. Um outro tio meu, ele teve todo o seu braço completamente esmagado no rolo de impressão da gráfica que ele trabalhava, quando ele estava limpando com a estopa ali. Um colega meu, há poucos dias, ele perdeu o dedo limpando a corrente da moto com uma estopa, enquanto ela estava
girando. Veja, são coisas do dia a dia que Salomão está falando. É aqui que entra a tolice. Quando você olha para o lado, quando você não faz as coisas com a devida atenção. E aqui, aqueles que são sistemáticos, aqueles que nós chamamos de cri-cri, eles precisam ter o seu momento de alegria, porque são constantemente atacados. Aquele que é sistemático, aquele que é cuidadoso, aquele que pensa o tempo todo, Salomão está falando, é assim que a gente tem que viver. Se você vive descomprometidamente, sem prestar atenção em nada, ele diz, uma hora a lasca vai voar no seu olho. Uma hora você vai se machucar. Preste atenção em tudo que você está fazendo, desde uma tarefa diária dentro de casa, porque ali é onde acidentes acontecem. E como eu mencionei para vocês domingo passado, sobre a tetraplegia do meu irmão. Um pequeno vacilo, um pequeno deslize, um pequeno descuido. E então você tem um resto de uma vida condenada a sofrimento. Assim como nós fazemos muitas coisas, ele fala aí no verso 10 de afiar um facão embotado, né? um ferro que está cego, que está machucado. E veja, de usar isso ou afiar isso pode ser uma atividade extremamente simples, fácil, se feita com sabedoria. O uso da sabedoria nas coisas do dia a dia. Tem uma ilustração muito antiga que nos retrata isso que ele fala aqui no verso 10. Conta sobre 2 homens que receberam 2 machados igualmente cegos para cortarem uma árvore, 2 árvores iguais, e ali era um tipo de uma competição. E o tolo que recebe o seu machado cego, ele já se apressa na frente com o machado cego e começa a bater no tronco da árvore. Mas o sábio, ele não foi para a árvore, ele sentou-se e foi afiar o seu machado. Enquanto o tolo ria do sábio, que estava perdendo tempo afiando, enquanto ele já estava conseguindo machucar boa parte do tronco da árvore. Mas então, quando o sábio terminou de afiar, com poucas batidas, ele cortou o tronco na frente do tolo. Então, na vida, muitas vezes é necessário que nós paremos para afiar, para preparar, para planejar. Quando nós fazemos as coisas e tomamos decisões, desde coisas simples do dia a dia, ou coisas importantes como um casamento, ou a escolha de uma cidade, de um emprego, a preparação profissional, envolve essa necessidade de parar, analisar, e como o Tiago nos orienta, não faça os seus planos achando que você já analisou todas as situações. Ore, peça orientação ao Senhor, diga, Senhor, o que devo fazer? Para onde devo ir? Como devo me preparar? Planejar. E assim, irmãos, aqui, nesses versos seguintes, Salomão faz uso de vários ditos de sabedoria, nesse contexto. Nós não precisamos entender todos eles em detalhes, nós investiríamos aqui muito tempo, mas o objetivo de todos esses versos é levar-nos a um único ponto, e eu acredito que vocês já entenderam. Não seja tolo. É esse o ponto de todo o capítulo 10. Não seja tolo. Se ele está alertando para não sermos tolo, é porque tem jeito de tomarmos cuidado para não cometermos tolice. Porque a tolice, ela vem do descuido, da desatenção, da displicência. Ele fala de crianças governando, mostrando a falta de sabedoria no governo. Imagina, crianças completamente imaturas governando uma cidade. Como seria esse governo? Ele fala de pessoas que falam sem parar, e valoriza o silêncio dos sábios. Ele fala do quanto o trabalho do tolo é mais cansativo, como aquela ilustração que eu dei do machado, porque o tolo não usa a sua inteligência para executar o seu trabalho, ele faz mecanicamente, sem pensar, e assim ele trabalha muito mais e se desgasta muito mais. Veja como é importante aplicar isso em todo o contexto da nossa vida. As profissões, empregos e empreendimentos que mais dão rentabilidade são exatamente as que vêm desse entendimento. Qual o esforço que eu preciso fazer me preparando para trabalhar menos e ganhar mais? É esse o simples raciocínio dos grandes empreendimentos e profissões da vida. Você se prepara antes, estuda, gasta tempo se preparando, então você com poucas horas de trabalho vai ter uma remuneração maior do que uma diária de alguém que rala fisicamente o dia inteiro. E é disso que ele está falando. Se prepare antes, pense, use de inteligência no trabalho, no dia a dia, no seu planejamento.
E ele fala, novamente, de gente que não sabe a hora de falar sério, a hora de brincar, gente que não sabe fazer as coisas de forma séria, brinca o tempo todo. A gente já viu isso no livro de Eclesiastes. Você deve conhecer gente assim, gente que não sabe a hora de levar a vida a sério e não sabe a hora de brincar. Faz da vida uma grande festa irresponsável. E tem gente que vive assim, e fica velho assim, imaturo, apesar de ser velho. Gente que não sabe que tem hora para tudo debaixo do sol, tem hora de falar sério, tem hora de rir, tem hora de chorar, tem hora de planejar, tem hora de agir. Com isso, irmãos, a palavra de Deus está chamando cada criança, jovem, adulto aqui a viver a vida andando longe da tolice. E eu quero dar alguns exemplos aqui para aplicação prática para nós. Casados. Não deixe que uma amizade com alguém do sexo oposto no seu trabalho se torne em conversa íntima. Você convive com aquela pessoa, às vezes, por mais tempo acordado do que com sua esposa ou com seu marido. E ali você começa a ter uma intimidade que não é sábia, é tola. Você precisa entender que você é fraco e que você cai. Então, se afaste de intimidade com o sexo oposto, com alguém que não seja o seu cônjuge. Não permita toque, mesmo toques comuns, do dia a dia. Faz um favor para mim, pega aquilo para mim, resolve isso para mim. Hoje eu estou tão feliz, eu quero te dar um abraço. Não faça isso. Tolice, tolice, tolice. Não faça do seu colega de trabalho um poço das suas confissões. Isso é tolice. Jovens, vocês que não se casaram ainda, o beijo é o começo de algo que você que não é casado não pode terminar. Então, cuidado. Cuidado com um beijo que pode ser algo sem nenhuma preocupação, mas é o começo de algo que você não pode terminar. Não confie em você, não. Confiar em si é tolice. E você, que seja jovem ou mais velho, que gosta de tomar uma bebida forte, cuidado. Ela pode te tornar o bobo da corte, o bobo, o tolo no meio da sala e dar um testemunho horrível para as pessoas que estão te observando. Mas Salomão, para encerrar, ele fala de coisas que nós devemos pensar quando a tolice é do outro. A tolice do outro nos atinge. Ele fecha esse capítulo nos ensinando a como reagir quando você tem que conviver com tolos e a consequência das tolices dele. Veja, ele diz aí no verso 20, nem no pensamento amaldiçoes o rei. E aqui o rei é a figura da pessoa tola, que ele coloca aqui na imagem. O que ele está dizendo aqui é algo que eu sempre digo para vocês. Não transforme o pecado do outro no seu pecado. A tolice é dele. Então você não reaja com tolice também. Se ele é ignorante com você, não seja ignorante com ele. Se ele é bruto com você, não seja bruto com ele. Saiba, com sabedoria, reagir com os tolos, porque eles são tolos. E você não pode se igualar e pegar o pecado dele, fazendo com que esse pecado se torne o seu pecado. Então não exploda de raiva diante da tolice, ignorância, estutice do outro. Não grite, não reaja ao tolo se igualando a ele, nem tampouco fique em silêncio, amargurado, emburrado, irado, amaldiçoando o tolo. É algo que ele fala aqui, não amaldiçoe. Deixe que o tolo caia pela sua tolice. Se você fizer isso, se você amaldiçoar e você entrar, a sua reação estará sendo tola também. E aí, por causa do pecado do outro, você pega o pecado para si. Se você estiver cercado por tolos e as suas tolices, se esforce ainda mais. Leia e decore Gálatas 5:22. Procure ser mais calmo, mais amável, mais paciente. Procure com sabedoria abrir os olhos do tolo para a sua própria tolice. Se ele não enxergar, ao menos você não foi omisso. Você fez o que tinha que fazer. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,15, ele diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos.
Pedro está dizendo, olha, Deus quer que pela a prática do bem, você fazendo o bem, você faz emudecer, você cala a boca dos ignorantes e insensatos. Jesus Cristo fazia sempre isso. Então, às vezes nós olhamos para essas coisas e achamos impossível. A gente acha que é um discurso de igreja, de domingo, aqui da pregação, mas que não tem jeito. Se as pessoas me tratam com ignorância, eu devolvo ignorância para elas. Eu não tenho como ser diferente, mas veja, Cristo, você diz, habita em você. E Ele conseguia. E Ele continua agindo na sua vida para que você consiga. Porque Ele está te moldando à imagem dEle. E esse é o caráter cristão, esse é o desenvolvimento da sabedoria cristã. Se Ele habita em você e Ele consegue, Ele está dizendo, você também consegue. Em Cristo, você consegue, porque Ele habita em você. Cristo viveu o que Eclesiastes nos ensina aqui. Ele não cedeu às tentações, à tolice. Governantes tolos, furiosos, se levantaram contra Ele. Muitos homens tolos trataram com desdém, de forma humilhante, mas Cristo não respondeu raiva com raiva. Ele respondeu com sabedoria, e respondeu. Ele não ficou calado de forma omissa, mas ele não se trocou com essas pessoas de forma tola. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, descrevendo isso, Pedro diz, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que Pedro está dizendo aqui? Cristo não reagia aos tolos, mas ele se entregava nas mãos de Deus. Porque Deus julga retamente, ainda que os homens estejam julgando pecaminosamente. E Pedro, então, com isso está nos ensinando, olha, se Cristo se entregava nas mãos de Deus, faça o mesmo. Não pegue o pecado dos outros para si. Cristo conta uma história, uma parábola, para demonstrar a diferença entre a tolice e a sabedoria. E essa história está registrada lá em Mateus, capítulo 7. E ele fala do homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, que fora edificada sobre a rocha. O homem tolo, por outro lado, ele continua na história, edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O próprio Cristo estava mostrando ali, nas suas pregações, que nós precisamos, na nossa vida de fé, sermos sábios. Onde é que você está edificando os seus fundamentos? A sua prática de vida? No que todo mundo faz ou na rocha? Na areia, que faz com que a sua casa espiritual caia com o vento forte, com a água? Ou você está fundamentando a sua vida espiritual na rocha fundamental, na pedra fundamental, que é Cristo Jesus? Parece muito óbvio para nós que construir casa na areia não é uma construção segura. Mas muitas coisas que você faz na vida são tolas exatamente iguais a construir uma casa em cima da areia. Cristo está nos fazendo pensar onde você tem firmado os fundamentos da sua vida. Exatamente o que Salomão queria nos fazer entender muito antes da vinda de Cristo. Cristo, o sábio, a sabedoria de Deus, vem e aplica tudo isso. Onde está firmado os seus principais fundamentos? Em Cristo ou na areia do mundo? O mundo passa, o vento leva, as coisas mudam, a traça corrói. Onde que está o seu fundamento? Seus fundamentos são facilmente levados pelo vento, pela água, ou você está firmado na rocha? Em todo tempo, irmãos, o Senhor está nos chamando a viver a vida de forma mais atenta. E nós temos sido displicentes, muitas vezes, desde as pequenas coisas às coisas mais importantes da nossa vida. Não basta ter fé, é necessário viver essa fé com sabedoria. E é isso que nós temos visto no livro de Eclesiastes. A vida é um dom de Deus e nós não podemos desperdiçar a nossa vida vivendo de forma displicente, irreverente e tola. Vamos pedir que Ele nos abençoe?